Salva Vida Salvador, estou aqui com mais uma dica que salva. A dica de salvação de hoje está em nos trazer uma grande informação. Eu tenho uma informação muito importante e eu gostaria de perguntar: você já recebeu o seu auxílio emergencial? O auxílio emergencial que eu estou falando é para todos nós, para toda a humanidade, porque esse auxílio é o auxílio divino, porque Deus, Ele providenciou um auxílio emergencial para nós. Por que emergencial? Porque nós temos uma dívida para com Deus, na qual não temos como pagar, assim como o pecado entrou no mundo, justamente, como diz lá em Romanos 5,12, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte então passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós temos uma dívida para com Deus, eu e você, e não temos como pagar. Por isso necessitamos de um auxílio emergencial. Mas esse auxílio emergencial é da parte divina e não do governo. Em Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então há uma dívida que nós contraímos, e essa dívida deve ser paga, e ela tem que ser paga a Deus. Só que nós não temos condições, somos necessitados. Eu e você não tem como pagar, não temos como pagar essa dívida. Por isso necessitamos de um auxílio emergencial. Porque não só existe uma dívida altíssima, como a condição que nós encontramos, não é possível o pagamento dessa dívida, pois somos devedores, e a condição que estamos, ela supera a possibilidade de pagarmos essa dívida. Em Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A condição do homem sem Deus e no pecado é uma condição de morte espiritual. E a morte significa separação. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, Deus havia dito a eles: se vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. A morte ao qual Deus se referia naquele texto é justamente a morte espiritual, porque todo aquele que peca, ele se separa de Deus. Então aquele que vive na prática do pecado, ele vive longe de Deus. Nós precisamos então de um auxílio para podermos nos aproximar de Deus, pagando a nossa dívida. Senhor, pequei contra o céu e diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, me perdoa, em nome de Jesus. Só assim Deus terá compaixão de nós e terá como nos auxiliar, porque é necessário que haja o perdão da dívida, pois não podemos pagar, e nesse lugar Deus colocou o seu Filho. Em Colossenses 4,14 ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, quando Jesus veio a este mundo, Ele trouxe então a oportunidade, Ele trouxe o auxílio emergencial que vem do Senhor. Então nós precisamos do sangue de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Só através da morte de Cristo na cruz é que podemos pagar a nossa dívida para com Deus. Em Atos dos Apóstolos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então a nossa dívida, ela é cancelada através do sacrifício de Cristo.
e por meio do nosso reconhecimento. Se você reconhecer que Jesus pagou o preço em nosso lugar, logo nós temos a nossa dívida cancelada. Então que bom é ter essa notícia, né? Uma grande ajuda, que na verdade ela foi emergencial, porque nós não sabemos do dia de amanhã, não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então logo Cristo já morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos hoje nos alegrar, porque iremos habitar no céu, na glória celestial, porque nossa dívida foi completamente paga. Então arrependa-se, se converta ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, permita que Ele faça a mudança necessária na sua vida. Deixe de praticar o pecado e passe a praticar a obra de Deus, faça a vontade de Deus. Essa é a atitude de alguém que recebe o auxílio. Eu tenho certeza que aqueles que têm recebido o auxílio do governo, de alguma forma têm sido gratos, porque tem ajudado muitas famílias. Agora imagine uma dívida que você não pode pagar e alguém paga no seu lugar, porque foi isso que Deus fez por nós, enviando seu Filho para pagar essa dívida, morrendo na cruz, porque a morte de cruz era nossa, nós que merecíamos, e Cristo assumiu o nosso lugar. Em Colossenses capítulo 3, verso 15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, sede agradecidos. Então essa gratidão deve haver em nosso coração. Então, por ter sido salvo, por ter a minha dívida paga, agora eu devo me alegrar no Senhor, eu devo me regozijar, eu devo então agradecer todos os dias a minha vida ao Senhor. Em Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja, que gratidão é essa que a Bíblia nos apresenta. Porque a gratidão é uma forma de você então entender que não era merecedor de algo que você recebeu. Esse auxílio emergencial que vem do céu, nós não somos merecedores, porque eu e você somos pecadores, cometemos atos que desagradam a Deus. No entanto, ainda assim, Ele nos amou. E em Filipenses 1:21, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, devemos entender que o viver que nós temos agora, nessa carne, nessa vida, devemos viver gratos ao Senhor, agradecendo todos os dias. E como é que eu posso agradecer? Entregando a minha vida ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Então, se essa palavra tocou no seu coração, você necessita desse auxílio emergencial, então receba hoje ainda. Esse auxílio, ele foi enviado para você. Então, todo aquele que crê em Jesus será salvo. Se você crê, confesse o nome de Jesus. Deixe nos comentários, deixe o seu like, nos ajude na divulgação desse canal. Então nos ajude a divulgar esta palavra de salvação. Que Deus abençoe e te peço que você visite o nosso canal, se inscreva e nos ajude a espalhar esse evangelho da salvação a todos os perdidos. Amém? Louvado seja Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!